Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de Lavra a Céu Aberto. O tema de hoje são operações unitárias e a gente vai ver as operações unitárias que são responsáveis, são as chamadas operações unitárias de produção da mina. Tá? Elas são responsáveis justamente por fornecer esse minério e ela encerra no momento que o minério ele é entregue na usina de beneficiamento mineral. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Aqui, o ciclo da mina, a gente tem as 4 operações. Tradicionalmente falando, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. Beleza? Então elas são operações cíclicas. Observem aí as setas, elas são representações visuais de que são operações que elas iniciam no ponto, realizam a atividade e voltam para o mesmo ponto. A primeira é a perfuração, vamos dar uma olhada. A perfuração é a primeira atividade das operações unitárias da lavra, quando ela objetiva a geração de furos que servirão para alocar explosivos e posteriormente a detoná-los. Tá? Então ela tem uma geometria específica, ela tem um alinhamento, um posicionamento dos furos específicos. Dentro dela tem um estudo muito vasto, não só de equipamentos, como de furos, diâmetro de furo, tem vários parâmetros que avaliam se a perfuração se ela é uma boa, se ela foi utilizada de boa forma para produção de um desmonte de rocha adequado. Dentro da perfuratriz tem vários parâmetros, como eu citei há pouco. Subfuração, tem a utilização de desvio de furos, que é um problema, né, precisa ser evitado, entre muitos outros pontos que são detalhadamente estudados e a gente vai ver profundamente nas outras aulas. Tá? Aqui está dizendo que o equipamento é a perfuratriz. Sua produtividade é frequentemente avaliada pela sua quantidade de metros perfurados por hora. Então, uma perfuratriz é isso mesmo, produtividade. Lembra, produtividade não é produção. Produtividade, o que é produtividade? É a produção relacionada ao tempo. Então, a produtividade dela, quanto ela é capaz de trabalhar, quanto ela é capaz de efetuar durante, por exemplo, uma unidade de tempo, por exemplo, 1 hora. Quantos metros perfurados por hora trabalhada. Tá? Então a gente tem a produtividade da perfuratriz. Aí a perfuratriz é o equipamento-chave. Assim, quando a gente está falando de mineração, a gente vai falar sempre de perfuração mecânica. Existem muitos tipos de perfuração. Perfuração química, perfuração, acreditem ou não, a laser e muitas outras coisas. Mas se a gente estiver falando de mineração, a gente vai estar sempre falando de perfuração mecânica. Tá? Então princípios mecânicos de perfuração. Tendo em vista isso, a gente pode subclassificar a perfuração em 3 tipos, segundo seu princípio de funcionamento. Perfuratrizes percussivas, rotativas e rotopercussivas, como a gente vê nesse gráfico aqui embaixo, nessa representação, nessa ilustração aqui embaixo. A gente tem aqui, ó, rotopercussão, percussão e rotação. Então são os 3 principais tipos. A percussão, ela usa marteletes e colheradas, que ela vai dando... o princípio dela é justamente o impacto. Perfuração percussiva. A perfuração rotativa, ela, como o nome indica, o princípio dela é justamente rotacionar. Ela faz esse movimento helicoidal. Tá? E as rotopercussivas, que é um avanço na criação das perfuratrizes, elas usam um martelo no fundo do furo. Ou seja, ele, diferente das outras, que o martelete está fora do furo, ele vai ficar no fundo do furo, vai ficar lá embaixo, na subsuperfície, ou na profundeza da crosta terrestre. Aqui a gente tem que ele utiliza martelete de fundo, né, de fundo de furo. E na rotacional a gente usa brocas tricônicas. Em termos de utilização, a gente tem a perfuratriz percussiva. Ela geralmente vai ser utilizada ali numa pedreira, num lugar onde a produção ela não é muito alta, tá? Porque a perfuratriz percussiva ela tem uma produtividade baixa. E outra coisa, ela não chega com muitos metros a fundo, ela não chega numa profundidade muito alta, tá? Então elas hoje em dia são basicamente utilizadas na mineração para pedreiras. A perfuratriz rotativa utiliza, né, o princípio de rotação. Elas são utilizadas para escavar poços artesianos e também para fazer aquela prospecção geológica que gera testemunhos de sondagem. Tá? Então é rotacional, mas o princípio de funcionamento dela é rotacional. Enquanto que as rotopercussivas aqui,
elas são as de melhor produtividade entre as três. Então, a gente vai estar falando aí de uma perfuratriz que é capaz de uma produtividade muito alta. Hoje as grandes mineradoras utilizam apenas perfuratrizes rotopercussivas. Aqui no tradicional ciclo de mina, a gente tem a segunda operação unitária, o desmonte. A operação seguinte, a perfuração, é o desmonte de rocha. O desmonte de rocha ele é muito mais característico quando a gente está falando de desmonte com explosivos. Tá? Então, no desmonte com explosivos, ele vai avaliar 3 elementos. O elemento, a malha de perfuração produzida na operação anterior, durante a perfuração, a malha de furos, né? O tempo que acontece a detonação de cada explosivo e as variáveis físico-químicas. Esses 3 elementos juntos compõem o famoso plano de fogo. A gente vê aqui no slide que não é só por explosivos que pode ocorrer o desmonte. O desmonte pode ser realizado com maquinário escavo-transportador e através de jatos hidráulicos. Então a gente tem aí de desmonte químico, quando ele acontece com explosivos, o desmonte mecânico, quando acontece com equipamentos escavo-transportadores. Aí a gente vai estar falando de um solo ou de um material rochoso bem pouco competente, tá? E o método hidráulico também segue para a mesma situação. O material ele é tão fácil, tão escavável, que ele é tão fácil de escavar, a escavabilidade dele é tão alta que jatos de alta pressão de água ou mesmo a escavação mecânica é capaz de remover o estéreo ou então de preparar o minério e deixar ele suficientemente adequado ao carregamento, que é a próxima etapa, a próxima operação unitária da mina. Ciclo tradicional da mina, a gente tem aqui o carregamento. A gente tem aqui o carregamento, a definição mais tradicional dela, que é o enchimento do material rochoso de interesse no caminhão, tá? Geralmente essa atividade é realizada por uma escavadeira, por uma carregadeira, e ela vai encher o caminhão com material, deixando ele pronto para ser direcionado à usina de beneficiamento. Aí já é uma outra operação, tá? Mas o carregamento em si, ele geralmente é feito por 3 equipamentos diferentes. Carregadeiras, que são aquelas que têm a frente dela virada para cima, as escavadeiras hidráulicas ou back shovels, que são justamente essas que têm a concha ao contrário, virada para trás, ao invés da carregadeira, e as drag lines. As drag lines, eu abro um parêntese aí, porque tradicionalmente ela é utilizada para pegar o material rochoso e lançá-lo em outro lugar, fazer só essa movimentação. Mas ela geralmente é utilizada quando, em último caso, como uma atividade de carregamento de equipamentos transportadores, como caminhões. Isso geralmente acontece quando a gente está lavrando o fundo de cava, tá? Pensem aí no método de lavra de bancadas, por exemplo. Aí o fundo de cava, ele pode ser muito acidentado ou pode ter outras propriedades, outros problemas, por assim dizer, que não permitem o tráfego de caminhões. Esse tráfego de caminhão que não é efetuado, ele pode ser simplesmente, a dragline pode resolver esse problema. 2 situações específicas utilizam a dragline como carregadores na atividade de carregamento. O fundo de cava, ele é inviável realizar o tráfego de caminhões e também ele é muito fundo para que as escavadeiras possam estar adentrando tranquilamente. Então a produtividade vai baixar muito, porque ainda vai ser necessário fazer um caminho só para que as escavadeiras adentrem esse fundo de cava. Então uma alternativa é utilizar as drag lines. Drag lines são frequentemente utilizadas no carregamento nessas situações. Uma profundidade muito alta no fundo da cava e uma inviabilidade de tráfego de caminhões. Aí a dragline ela escava, ela pega o material e ela lança ele exatamente em cima dos caminhões, geralmente fora de estrada. Mas isso é numa situação específica. Quando é lavrado todo esse minério de fundo, a atividade cessa, tá? Porque um ponto muito difícil da realização dessa atividade é justamente despejar o material exatamente em cima
do caminhão. Lembrando que a dragline ela tem um pouco de movimentação de balanço, tá? A gente vai ver isso melhor quando a gente for focar nessas atividades em outras aulas. Continuando aqui com o ciclo da mina, o ciclo das operações unitárias de produção da mina, a gente tem o transporte. O transporte, aqui tem uma definição, é a última atividade das operações unitárias, certo? A sua destinação final é justamente a usina de beneficiamento, fazendo a entrega do material de interesse, do minério, para o tratamento de minérios. E nessa atividade ela pode ser subdividida ainda. Manobra, principalmente se a gente estiver falando de caminhões, manobra, a espera do tempo para o carregamento, translado do minério, o transporte do minério até o ponto final e o basculamento, tá? Se a gente estiver falando aí de caminhões basculantes. Quando eu falo caminhões basculantes, eu tô me referindo àqueles caminhões que elevam a carroceria para que a carga seja liberada e entregue. Tá? A gente tem aqui uma imagem dos caminhões fazendo fila, né? Seguindo nas rotas de transporte do minério. Lembrando aí de um parâmetro mais importante durante o transporte do minério é justamente a DMT, distância média de transporte. Ou seja, quanto mais longe, mais caro vai ser uma operação de lavra. Se a gente está falando de lavra a céu aberto, que é o nosso caso, quanto mais profundo a escavação, o pit, mais caro vai ser a atividade, certo? Porque vai ter um percurso maior para o caminhão estar realizando. Tipos de transporte. Além dos caminhões fora de estrada ou não, geralmente são basculantes, levam a carroceria, a gente tem também as correias transportadoras, que tem sido muito utilizado mais recentemente dentro da própria lavra. Tá? Antigamente, na verdade, na mineração há muitos séculos que se usa a correia transportadora, mas geralmente na área do tratamento de minério. Dentro da lavra, não é tão antigo assim o uso delas. Tá? Adaptações delas, deixando elas semimóveis, capazes de acompanhar o avanço da lavra. Conforme a lavra vai se movendo, vai mudando de localização, as correias transportadoras também são direcionadas para esses pontos, onde é possível estar carregando o minério e despejando nas correias transportadoras. E aí ela transporta diretamente para a usina de beneficiamento. Eu coloquei aqui os caminhões articulados. Os caminhões articulados geralmente eles têm 3 pontos de movimentação, lembra muito aqueles ônibus articulados, que a gente chama também. Faz aquele movimento, como se tivesse 3 eixos diferentes. Como não? Eles têm 3 eixos diferentes. E ele é muito bom porque além de ganhar uma velocidade muito boa, esse tipo de transporte ele carrega de maneira segura o minério e ele não tem custo de inicial, né, custo capital tão altos quanto os caminhões fora de estrada, por exemplo. E antes de finalizar sobre o transporte, é muito interessante lembrar que até 60% de todo o custo de operação na lavra está relacionado com o transporte do minério. Tá? Então é uma operação que deve ser muito bem avaliada, tanto durante o planejamento, a seleção de equipamentos, como durante a atividade de operação de mina. Então, esse aqui foi o ciclo básico das operações unitárias de produção de minério. Muita gente pode ter falado, mas tem situações que tem decapeamento, tem isso, tem aquilo. Tá, a gente está focando aqui o ciclo da mina, ele é focado justamente na produção do minério. Ao carregamento do estéreo, a remoção do estéreo, não. A produção do minério. Tirar o minério do seu estado in situ e levar ele até a usina de beneficiamento. Então é disso que a gente está falando aqui hoje. Eu trouxe aqui um outro gráfico, uma outra representação do ciclo da mina quando a gente está falando de soft materials. A gente está falando de material rochoso com baixa competência. Nessa situação, vai mudar um pouco o ciclo de carregamento. O próprio SME, tá? O livro de referência aqui dessa aula, a gente vai ter escavação no primeiro ciclo. Aqui na imagem, a gente pode ver nessa imagem que tem o material rochoso aqui avermelhado, muito provavelmente bauxita. A gente tem aqui um trator estilo D11, tá? Ele tem os reapers aqui atrás, os dentes, e a unidade que vai fazer a movimentação da terra, do material rochoso.
Então a gente está falando de material rochoso de baixa competência, um solo ou algo arenoso, mas nesse sentido. Ele vai primeiro ser realizada a escarificação. A escavação, nesse caso, pode ser citado como um tipo de desmonte, tá? Mas para esse ML divide uma mina com baixa competência rochosa apenas em escavação, que contém esse desmonte, que é a escarificação. O carregamento, que aí vai ser feito por carregadeiras ou escavadeiras hidráulicas, pode ser. Aqui a gente tem um minerador contínuo de superfície, que é outra forma de fazer o carregamento, como a gente vê nessa imagem, e o transporte aqui representado por esses caminhões. O transporte é similar, nos dois casos. Então em lavra a céu aberto a gente vai ter basicamente esses dois ciclos. Perfuração e desmonte, ele inclui quando a gente está falando de material rochoso muito competente. Então ele precisa ser detonado, cominuído, a primeira cominuição que acontece, então ele vai acontecer na lavra durante o desmonte do minério, tá? E aí ele vai estar pronto para ser carregado e transportado. Quando a gente tem um solo ou um material rochoso menos competente, a própria escavação é suficiente. Geralmente é feita uma escarificação, aí ele é carregado, o minério, e transportado para a usina de beneficiamento da mesma forma. Essas foram as referências utilizadas hoje. Eu queria agradecer a atenção de todos e acompanhem o canal sempre que puderem.